Mas essa receita, ela pode mudar. Por que ela pode mudar? Porque aqui diz que cada vez que eu aumento o valor da passagem, diminui o valor dos passageiros, ou diminui a quantidade de passageiros. Se eu mexesse no preço da passagem, tá, e o número de passageiros continuasse o mesmo, eu teria a forma da receita do mesmo jeito aqui, ó, x vezes y. Mas nota que a variação no x acarreta uma variação no y, então eu tenho que descrever isso matematicamente. Então vou pensar assim, ó, a receita que continua sendo passageiros, que continua sendo aqui passagens vezes o número de passageiros. Eu coloquei primeiro passagem, valor da passagem, número de passageiros. Então a receita continua sendo o valor da passagem vezes o número de passageiros. O valor da passagem, ele está supondo que vai haver variação de R$10, ou seja, de grupos de R$10, porque ele fala cada aumento de R$10, os aumentos ocorrem de 10 em 10. Então eu vou colocar assim, ó, que eu tenho aqui um vezes, aqui se refere o parêntese ao preço e aqui se refere à quantidade de passageiros. Então vou pensar assim, ó, se eu pensar que eu tenho 200 passageiros e eu vou acrescentar grupos de 10. Quantos grupos de 10? Aliás, eu tenho 200 aqui reais, tá? Eu tenho aqui R$200 e vou aumentar nesses R$200 grupos de R$10. Então vou praticar aí aumentos de R$10. Quantos aumentos? Não sei. Então aqui eu vou colocar n vezes 10. Então vou somar os R$200 que eu já tinha com mais uma certa quantidade de R$10 que eu vou aumentando. Então se esse n for 1, R$210. Se esse n for 2, R$220. Se esse n for 3, R$230, e assim por diante. E o que acontece com o número de passageiros? Bom, eu tinha 120 passageiros para um valor de R$200, mas esses passageiros vai ser diminuído. Vai ser diminuído o quê? 4 passageiros para cada 10 que eu aumento. Como esse n aqui se refere ao número de aumentos de R$10, então aqui será n vezes 4 que eu vou diminuir, porque cada vez que eu aumento 10, diminui 4. Então 120 menos n vezes 4. Então essa aí é a expressão que define a receita. Então vou dar uma melhorada nisso. Receita vai ser, eu vou botar um sinal de igual aqui, 200 mais n vezes 10, 10n. Então eu já posso até botar assim, ó, 10n mais 200, acho que fica mais bonito. E aqui eu tenho 120 menos n vezes 4. Aqui eu vou deixar a mesma coisa. 120 menos 4n. Deixar o negativo depois. E aí a receita vai ficar uma função, né? Vai ficar uma função, vai ficar uma lei em função do n. Aí eu opero isso. 10n vezes 120, isso vai dar 1200n. 10n vezes menos 4n dá menos 40n ao quadrado, né? Menos 40n ao quadrado. 10n vezes menos 4n. E agora eu vou fazer 200 vezes 120. Isso dá 24 com 3 zeros. 24.000. Então aqui mais 24.000. E aí está faltando 200 vezes menos 4n, menos 800n. Receita igual, vou começar a organizar, ó, menos 40n ao quadrado, quando eu colocando o quadrado na frente. Aqui já posso juntar 1200n com 2400n, isso dá mais 3600n. E aqui 400n, 200, 1200n com 2400. Ah, não, aqui não tem n, só um pouquinho aqui. Opa, vou juntar quem tem n. 1200n, fazer de outra cor aqui até. 1200n, vou juntar com menos 800n. Aí sim, 1200n menos 800n dá 400n. Agora vai. 400n. E aí sobrou aqui esse termo independente, mais 24.000. Ok. Eu tenho uma equação do segundo grau, né?
e ele quer o quê? Ele quer ele quer o preço da passagem. Quanto deve ser o preço da passagem? Então tá, para que eu tenha o máximo de receita. Nota que o n aqui, ó, que está funcionando como meu x nessa função aqui, ele se refere à variação tanto no número de passageiros quanto no valor da passagem. Então, para eu ter a receita máxima, ó, isso aqui ficou uma função do segundo grau, ficou uma coisa assim, ó, com a parábola. Aqui vai ser o momento máximo. Então aqui vai ser a receita máxima. Ó, y é receita, aqui está a receita, ó, no lugar do y é receita. E aqui o x é o n, que é a variação do número de passageiros. Então, que é a variação tanto no número de passageiros quanto na redução da passagem. Então, nota que quando eu encontrar esse valor aqui, ó, eu vou ter o valor que torna a receita máxima. Então, o objetivo é descobrir esse valor, que é o n do vértice. Então, é uma questão aí de vértice. E aí eu sei que o vértice da parábola é dado por x do vértice e y do vértice. O x do vértice é igual a menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Nesse caso, como eu quero o x do vértice, porque eu quero o valor do n aqui, então eu vou colocar essa forma. Então, n do vértice menos b sobre 2a. Como esse n se refere a o x, eu posso simplificar essa equação ainda por 2, ou por 10, ou por 4, para diminuir os valores aqui, né? Ou faço assim mesmo, certo? Eu posso simplificar ou não. Eu não vou simplificar, eu vou continuar assim. Então, olha só, menos b, menos, o b é 400, menos 400, divide por 2a, 2 vezes menos 40. Aí eu tenho menos 400 igual menos 80. Cancela 0, que seriam as simplificações lá. Menos 40 divide por menos 8, isso vai dar mais 5. Então, n do vértice é igual a 5. Bom, mas olha só. Ele está perguntando quanto que eu devo cobrar a passagem. Não é isso? A passagem era quanto? A passagem era 200. Então, vou botar assim, ó, preço inicial. Esse exercício é bem chatinho. Preço inicial era de R$200. Ok. Eu tive uma variação aqui, ó, de n igual a 5. Lembra que n é o número de vezes que eu coloco R$10? Então, aqui eu tenho 5 vezes 10, R$50. Então, a passagem, preço inicial era 200, teve um aumento de 50. E aí o preço passou a ser R$250, para que eu tenha o máximo da receita, ok? Então era isso, espero que essa resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.